Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50 e 20, palavra de sabedoria. Você não é o que fizeram com você. Existem pessoas que vivem com a alma quebrada. E muitas dessas pessoas vivem assim, não por algo que aconteceu recentemente, mas muitas dessas pessoas vivem assim por coisas que aconteceram há muitos anos atrás, 10, 20, 30 anos. Eu li aqui as palavras de José. José diante dos seus irmãos que traíram ele, venderam ele, colocaram ele numa posição terrível de dor, de sofrimento. José poderia ter crescido revoltado, se declarando vítima da sociedade, revoltado com a sua família, querendo vingança, desejando a morte de todos. Mas José, em Deus, ele entendeu que tudo aquilo fez parte de um projeto. Tudo aquilo fez parte de um plano de Deus e que tudo que aconteceu na vida dele tinha um porquê. E Deus já está dizendo a você, tem um porquê. Essa palavra dura que você ouviu tem um porquê. Ainda que você não entenda o porquê, mas se você entender que tem um porquê, você já está firmado em Deus e pode ficar com o coração tranquilo. Esse levante tem um porquê. Mas eu quero aqui meditar na palavra do Senhor, que essas pessoas que vivem com a alma quebrada, existe um plano de Deus por detrás de tudo isso. E que Deus, ele deseja restaurar você, tirar você dessa condição de sofrimento, mesmo tendo passado ou passando pelo sofrimento. Você não é o que fizeram com você. Muitos hoje que me ouvem aqui na Rádio Novas de Paz, que me ouvem aqui no nosso canal do YouTube, Rádio Novas de Paz Oficial, que possuem feridas na alma, que foram feitas há anos atrás e quem sabe até na sua infância. Quem sabe uma palavra dita por um pai, por uma mãe. Por exemplo, um pai que disse assim, desse jeito você nunca vai ser ninguém na vida. E aquela criança absorveu aquilo e criou aquela ferida na alma. Ou imagino que alguém esteja me ouvindo, que foi criado num lar onde não recebeu o carinho, o abraço, o afeto que deveria ter recebido como criança, que poderia ter recebido, não recebeu o afeto da mãe. E aquilo criou feridas. Feridas na alma. Sim, todos nós temos essas feridas. Eu tenho as minhas feridas, você tem as suas. Feridas da infância, feridas da adolescência, feridas recentes. O que a palavra de Deus quer me revelar no dia de hoje, para que você seja um vitorioso, é que essas feridas não podem te moldar. É que você não pode rotular essas feridas na sua testa. Como, por exemplo, a ferida da rejeição, que é uma ferida que toma muitos. Que é uma das piores feridas que um ser humano ele pode carregar. Estudos falam que a rejeição na infância, ela altera a forma como a pessoa raciocina, como ela vê o mundo, como ela vê ela mesma. Ela passa a acreditar que ela não é digna de amor, que ela não sabe fazer nada, que ela não é suficiente. Veja, uma pessoa rejeitada na infância. Tem algo errado comigo. Então ela cresce com essa mentalidade. E ela se torna um adulto extremamente inseguro, complicado. Muitas vezes, meninas que foram rejeitadas de alguma forma na infância, acabam se envolvendo com homens em relacionamentos abusivos, porque devido à rejeição na infância, ela se abraça, ela
abre o seu coração para qualquer um que aparece. Mas a palavra de Deus, ela nos revela uma palavra libertadora, uma verdade. O que fizeram com você não define quem você é. Você está entendendo, minha irmã? O que falaram para você não define o que ou quem você é. O que você deixou de ter lá na casa de sua mãe, do seu pai, o que você deixou de ouvir ou o que você ouviu, não define quem você é. O que você passou de dificuldade nessa vida, o que você ouviu de um relacionamento abusivo, o que quer que seja que aconteceu com você, não define quem você é. Vamos lá na história de José. Eu vejo a história de um menino que olha para os seus irmãos mais velhos e que eram estes que os deveriam proteger, mas os que deveriam proteger foi quem mais feriu. José é um dos exemplos mais claros da Bíblia de uma pessoa que foi profundamente ferida, rejeitada, mas não permitiu que essas experiências definissem a sua identidade. Escuta que essa palavra é para mim, escuta que essa palavra é para você. Primeiro, o menino foi rejeitado dentro da sua própria casa. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e já não podiam mais falar com ele pacificamente. José era um querido do pai. José era um menino obediente. José, quando viu os irmãos fazendo coisa errada, ia contar para o pai. Então os irmãos de José começaram a rejeitar e não podiam falar com ele mais pacificamente, é o que diz a palavra, ou seja, era ódio. Tratavam o menino como um desconhecido. O ódio já nasceu ali no coração dos irmãos. Isso revela uma verdade muito profunda, amado, amada, escuta aqui. Nem toda rejeição é consequência de um erro seu. Muitas vezes é consequência do propósito de Deus na tua vida. Você pode ser rejeitado por muitos nessa terra. Talvez rejeitado por quem você não queria ser. Mas se você tem sido rejeitado por conta do propósito, glorifique o nome do Senhor nessa manhã. José foi rejeitado por conta do propósito. Ele era diferente dentro de casa. E ele era alvo de ódio. Você entende porque muitas vezes a fúria sobre você é maior? Mas você precisa entender que isso não pode te definir. O ódio das pessoas ao teu redor contra você não pode se definir. Você não pode ficar naquela posição agora, ai, mas ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me deseja. Ah, meu Deus do céu, por quê? Por que a fúria é tão grande? Por que o levante é tão grande contra mim? Meu Deus do céu, eu sou tão fraca, eu sou tão frágil. Meu Deus, José não nos ensina isso. Vamos lá, José. Os irmãos odiavam ele. Pegaram a sua túnica e tiraram dele a túnica, a roupa que o pai deu a ele. Jogaram ele no poço. Depois disseram, não vamos deixar ele no poço, não. Vamos vender ele para aqueles homens ali, aqueles mercadores que estão passando. Aí venderam ele como escravo por 20 moedas de prata. E agora estava José longe da sua família, vendido aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Pegaram a túnica de José, sujaram de sangue, disseram ao pai de José que ele tinha morrido. Humanamente olhando, a história de José parecia que tinha terminado ali. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor era com José e ele veio a ser um homem próspero. Observe isso aqui, amada. Deus não livrou José do ódio dos irmãos. Deus não livrou José de ser jogado num poço. Deus não livrou José de ter sido vendido por 20 moedas de prata. Deus não livrou José da escravidão. Mas Deus estava com José em todas essas intempéries.
Então você precisa entender que a presença de Deus não é ausência de luta. A presença de Deus é real no meio da luta. E a luta que Deus permite, ela tem um porquê. Acabou a história de José, irmã Clarice? Ainda não. Ele continua sendo traído. Já não bastasse pelos seus irmãos agora, ele é preso injustamente. A mulher de Potifar olha para José e diz: que menino bonitinho, eu quero ele para mim. Mas ele diz: eu tenho um propósito, eu não quero saber de você. Ela pega a túnica dele e diz que ele tentou agarrar ela. E aí José é preso, lançado no cárcere. Um rapaz fiel, íntegro, correto, alvo do ódio dos irmãos, parou num poço na mão de mercadores, escravo, agora na prisão. Meu Deus! Mas deixa eu falar aqui uma coisa: as provas que você passa não podem destruir o propósito de Deus, o propósito que Deus tem com você. Amada, se segura. Se segura, porque o barco vai balançar. Eita, talvez alguém está dizendo assim: eu não recebo essa palavra não, mas receba. Se segura que o barco vai balançar. Mas as provas, a tempestade não vai destruir o teu barco. Não vai destruir o propósito. Você não vai naufragar. Só se segura aí, vai dando glória a Deus e aleluia, dizendo: Senhor, essa tempestade é para eu ficar forte. Porque lá do outro lado eu vou cantar, eu vou chegar, eu vou chegar. Ah, a Bíblia declara em Gênesis 39:21, o Senhor, porém, era com José. E eu digo a você nessa manhã: o Senhor, porém, é com você. O Senhor, porém, é com você. Deus estava lá no poço com José. Deus estava lá no momento em que as 20 moedas de prata chegaram na mão dos mercadores. José estava lá, quem sabe, chorando, dizendo: vocês vão fazer isso mesmo comigo? Oh, meu Deus! Deus estava lá na prisão também com José. Porque quem determina o destino é Deus. E quem determina que estará conosco na sua palavra é o próprio Deus também. Então, meu amado, minha amada, Deus está com você nesse negócio. Vai balançar para um lado e para o outro. Depois a gente vê José agora assentado numa cadeira como governador do Egito. Depois Deus permite toda a circunstância e a gente não tem tempo para contar toda a história, mas José revela lá os sonhos do rei. E agora José sai da condição de prisioneiro para se tornar a segunda autoridade da nação. E nação mais poderosa daquela época, viu? Então veja, e agora eu chego no momento mais poderoso, que é quando José encontra os meninos, o irmão dele. Oh, meu Deus do céu, imagina o negócio. O que você faria num negócio desse? Porque se Moisés... Eita Deus, já é a segunda vez que eu chamo José de Moisés, mas é José, viu? Se José, ele fosse levado pela sua mentalidade humana, uma pessoa na sua condição normal, um ser humano normal sem Deus, assim que ele alcançasse uma posiçãozinha e tivesse um pouquinho de poder, ele dizia assim: eu sou tão bondoso que eu não vou mandar aqui os oficiais matarem meus irmãos, não. Eu vou mandar buscar aquelas pestes lá onde elas moram e eu vou mandar prender tudinho, porque eles cometeram um crime, eles venderam um irmão. Mas não. José não fez isso. Nem tampouco ele ficou alimentando ódio ou desejo de vingança no seu coração por esse momento. Durante a sua existência, dentro da prisão, imagino que as muitas vezes em que surgiam sentimentos ruins no seu coração, ele logo rebatia. Ele logo exterminava, aniquilava aqueles pensamentos, aqueles sentimentos negativos, porque ele sabia que tudo cooperava para o bem dele, porque ele confiava em Deus e ele sabia que, assim como a palavra afirma, Deus estava com ele, Deus era com ele.
Então você precisa entender, amada, toda vez que vier um sentimento ruim no seu coração, toda vez que você quiser se alimentar por desejo de vingança, entenda que Deus, ele sabe se vingar bem. Deixa com Deus e saiba que Deus é com você. Que Deus vai te dar vitória. Que Deus vai te fazer assentar em lugares de honra, assim como ele fez com José. Nem José mandou matar os irmãos, nem José mandou prender. Chega a época de fome. Todo mundo vai lá comprar comida agora. E José, como governador, segunda maior autoridade da nação. E ao desenrolar da história, chega esse dado momento em que eu li. Os irmãos de José, com o coração saindo pela boca, dizendo: é agora que os soldados vão puxar a espada e cravar no nosso peito, porque José deve ter um ódio da gente e agora ele tem autoridade sobre a gente. Eles vão nos matar. Oh, glória a Deus. Aí José olha para eles: meu Deus, que coisa linda, Jesus. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Será que você pode pedir nessa manhã: Senhor, me dá a sabedoria de José? Oh, Senhor, me dá a sabedoria de José, a paciência. Me dá, Senhor, a serenidade de José. Pede aí. Pede para o teu bem, para a tua prosperidade, para que você seja bem-aventurado nessa terra. Senhor, me dá essa sabedoria. Mas a mensagem de hoje é: você não é o que fizeram com você. E José mostrou que ele não era o que fizeram com ele, com o que os irmãos dele fizeram com ele. Ele entendeu que ele não era uma traição, ele não era um poço, ele não era uma prisão, ele não era uma vítima da sociedade, ele não era um pobre coitado, ele não era um rejeitado, ele não era aquilo que os irmãos dele disseram que ele era. Então, minha amada, o que fizeram por você ou contra você pode até ter ferido você, mas essa ferida aí não tem autoridade para definir quem você é. Quem já definiu quem você é? Deus. Talvez alguém traiu você. Talvez alguém que prometeu proteger você, quem sabe foi quem mais feriu você. E talvez você ainda carregue essa dor, aleluia. E talvez você se amoldou aquilo por conta daquele sofrimento tão grande. Você agora é uma pessoa sem norte. Você agora é esta pessoa com a baixa autoestima. Você agora se sente incapaz de fazer alguma coisa. Você olha para frente e você só vê desânimo. Você acha que tudo daqui para frente vai ser desse jeito. Escuta o negócio para você. O lugar onde tentaram enterrar você não é o lugar que Deus determinou que você termine sua vida. José saiu do poço. O lugar que tentaram aprisionar você não é o lugar onde Deus determinou que a tua história vai terminar. O que Deus determinou para José é que ele seria governador. E o que Deus determinou para você não é pequeno. O que Deus determinou para você não foi o que A ou B falou. Não foi o que quem te traiu determinou. Não foi o que quem se levantou contra você determinou. O que Deus determinou para você é coisa grande. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem se pensou na mente humana. É o que Deus tem preparado para nós. Aqui na terra e no porvir, na eternidade. Eu quero ser rápido em minhas palavras, já estamos aqui nos aproximando do fim dessa mensagem. Mas não só a história de José, tem um outro homem, Davi. Outro grande homem, mas que teve uma história triste também de rejeição. Não foi só José não, que os irmãos dele odiavam ele, que venderam ele, que Deus exaltou não. Tem Davi também. Rejeição dentro da própria casa. Chega Samuel. O profeta diz: eu vim ungir o rei aqui. O rei de Israel.
Aí o pai de Davi faz, chama os meninos. E esqueceu de Davi, porque Davi não tinha tanta importância assim para o pai. Davi era só um menino. O pai não conseguiu enxergar em Davi potencial. Achou que todos podiam ali ser o rei de Israel, menos Davi. Aí o pai de Davi, já no caso, passa os 7 filhos diante de Samuel. Aquela história bastante conhecida. Aí Samuel, não é nenhum desses não, Jessé. Tá faltando um. Acabaram-se os teus filhos ou acabaram-se os mancebos? Aí Jessé, eita, falta o menor ainda. É que ele tá lá apacentando as ovelhas. Como se dissesse, ô Samuel, tu não quer dar uma passada de novo não? Porque muito provavelmente não é aquele que tá lá não. Isso é um reflexo do que Davi representava naquela família. Davi não foi lembrado, não foi considerado, não foi chamado. Tava lá no campo, tadinho, cuidando das ovelhas. E ele tinha tudo para crescer como se sentindo uma pessoa sem valor, sabia? A psicologia explica que quando uma criança, ela cresce, um jovem, se sentindo invisível dentro de um lar, quando os pais não lhe dão valor, quando os pais não elogiam seu potencial, quando os pais não acreditam naquele jovem, naquela criança, isso gera uma sensação profunda de descrédito, de desânimo. Elas acham que não são dignas de aceitação. Então Davi podia ter crescido ali naquela família como: eu sou um sem valor, meus irmãos são fortes e eu cuido das ovelhas aqui, e quando chegou Samuel, meu pai até me esqueceu. Mas Deus sabia o que estava no coração de Davi. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus está falando com você o seguinte, minha amada, meu amado, talvez o ambiente te fez sentir sem valor. Talvez as pessoas não te deem o valor que você tem ou que Deus te dá. Mas saiba que você foi comprado por um alto preço lá na cruz do Calvário. E porque este mundo não te dá valor, isso não significa que você precisa se sentir desvalorizado. As pessoas podem não te valorizar. As pessoas podem não te reconhecer. Mas Deus te escolheu. Assim como Ele escolheu Davi. E as pessoas que Deus escolhe nem sempre são valorizadas pelo mundo. Ou, pelo contrário, são as mais desvalorizadas. A gente vê que Davi era desvalorizado também quando ele vai lá levar o lanche dos irmãos dele na guerra, lá diante de Golias. Quando ele chega lá com o lanchinho dos irmãos, aí Eliabe faz: ô menino, por que tu estás aqui? Por que tu não estás lá no deserto cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas do nosso pai? Tentando diminuir Davi. Tentando fazer Davi se sentir pequeno. Amado, amada, vai ter muita gente tentando fazer você se sentir pequeno nessa terra. Mas você é grande em Deus. E você não pode deixar essas palavras contrárias que Satanás usa entrar no teu coração para ferir o propósito, para fazer você parar. E Davi, ele bloqueava essas palavras em Deus. Davi tinha um escudo espiritual. Peça a Deus essa blindagem também, em nome de Jesus, no dia de hoje. Diga: Deus, me blinda. Porque o que vai ter de gente para diminuir você no seu caminho e que Satanás vai usar para você se sentir um zero à esquerda, um incapaz, ele vai fazer. Porque ele quer ver você, para baixo, com drive baixo, com autoestima baixa, olhando pro chão. Quando Deus quer ver você olhando para cima. Quem sabe ele usa teu marido para falar palavras para você que te colocam para baixo, que faz você se sentir destroçado, acabada, fraca. Quem sabe quem sabe o diabo ele usa a sua esposa. Você que me ouve, amado. Para te desvalorizar, para fazer você não se sentir provedor, para fazer você se sentir um miserável, aquele que não se importa com ninguém, um egoísta. Eu não sei o que ela tem falado. Em nome de Jesus, blinda os teus corações dessas palavras. Era o que Davi fazia. Não se importou de certa forma com o desprezo do pai,
não se importou com a tentativa de diminuição dos seus irmãos. Davi, ele passou por tudo isso de cabeça erguida porque ele sabia quem ele era em Cristo. E você precisa estar de cabeça erguida. Você está entendendo, mulher? Você que só vive chorando pelos cantos, para de chorar. Você é linda em Cristo. Você tem um valor. Você é importante. Deus tem coisas grandes para fazer através de você. Se você se permitir e acreditar, Ele vai te usar de uma maneira poderosa para você inspirar outras pessoas. Mas enquanto você ficar aí absorvendo palavra de José, de Joana, de pessoas que estão ao teu redor só querendo te massacrar, utilizadas pelo inimigo da tua alma, o plano de Deus sobre a tua vida vai ser interrompido por você mesma. Porque se tem alguém que pode interromper um plano, não é Satanás, não, que Satanás não pode interromper, mas somos nós, porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. E se eu não quiser ser usado por Deus, eu digo: Deus, eu não quero, e Deus, Ele não me usa. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Mas se você acreditar, você abre a porta hoje e diz: Deus, as palavras que eu ouvi do meu esposo hoje não vão me determinar quem eu sou. As palavras que eu ouvi da minha vizinha não vão me determinar quem eu sou. As palavras que eu ouvi do meu pai, da minha mãe na infância, dos meus irmãos não vão me determinar quem eu sou. Porque eu não sou o que as pessoas dizem quem eu sou. Eu não sou as feridas que eu tenho na minha alma. Eu sou quem o Senhor diz quem eu sou. Eu sou Davi, eu sou José, e eu sei que tu farás coisas grandes da minha vida. Aleluia. Davi não permitiu também que a dor manipulasse o seu coração e fizesse ele se tornar um qualquer. Não. E ele se tornou rei. Aleluia. Então, meu amado, minha amada, José podia ter acreditado: eu fui rejeitado. Mas ele escolheu acreditar: Deus está comigo. Você pode hoje acreditar: até agora eu não tenho tanto valor assim, eu não sou tão bonito, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho nenhum cargo de importância, nem no meu trabalho, nem na igreja, eu não tenho valor. Mas Deus, Ele diz que você tem valor, sim. Você é precioso, você é preciosa. Visto que foste preciosos aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Aleluia. Talvez você diga assim: eu olho tanta gente ao meu redor e vejo Deus cumprindo propósitos grandes. Talvez eu seja um mero frequentador de cultos. Porque você foi tão massacrado na sua vida, você foi tão desvalorizado, que você não consegue entender o propósito grande que Deus tem para você. Mas olha, Deus, Ele diz lá em Jeremias 29:11: eu bem sei os planos que eu tenho para você. Escuta Deus dizendo isso hoje, nessa manhã. Você que foi traído, você que foi aprisionado, você que foi rejeitado, você que foi esquecido, você que se sente desvalorizado. Deus, Ele diz assim: os planos que eu tenho para você é planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Deus está dizendo assim: eu tenho planos de prosperidade. Eu tenho planos de frutificação. Eu tenho planos de bênção sobre tua vida. E quanto mais você busca esses planos, mais eu tenho bênçãos para fazer chover sobre a tua casa. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu querido. Substitua todas essas mentiras pela verdade, pelas verdades de Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Você não é o que fizeram com você. E sê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.